Que o amor do nosso Pai Celestial, na comunhão do Santo Espírito, possa invadir a nossa vida e que possamos sermos gratos a cada dia pela companhia, pela presença, pelos livramentos do Senhor no nosso viver diário. Eu irei começar uma série de estudos falando sobre as possibilidades de estarmos ou não comparecendo diante do tribunal divino. Antes, deixe preparado aí seu copo com água. Vamos participarmos desta bênção para sermos mais e mais abençoados. Os ministérios, as igrejas estão superlotadas. As igrejas é até um bom lugar para irmos. Um lugar mais cômodo. Só que estes milhões de crentes que estão dentro das igrejas, muitos destes estão ostentando uma falsa salvação. E eu, honestamente falando, eu não creio que os crentes que estão dentro desses ministérios estão sendo preparados para a glória. Porque darei apenas 2 exemplos. Ministério das Assembleias. Se eu cresce que esse ministério, se o Santo Espírito pusesse no meu coração que a mensagem pregada pelo Ministério das Assembleias fosse realmente a mensagem que estivesse preparando as pessoas para a glória, eu estaria pregando esta mensagem também. Teria inúmeras igrejas e estaria pregando a mensagem das Assembleias. Se o Santo Espírito pusesse no meu coração que a mensagem pregada pelo Ministério Adventista estivesse preparando as almas para a glória, eu estaria pregando a mensagem adventista também. E aí, imagina os senhores, só nesses 2 ministérios são cerca de 50 milhões de almas. E eu tenho estudado a palavra, a cada dia buscado a direção do Santo Espírito. Somente com a ajuda do Santo Espírito que tenho editado esses textos, porque são dificílimos de serem editados. Já estudei o livro do Apocalipse, procuro interpretar na direção do Santo Espírito e nunca ouvi falar na Bíblia, no Apocalipse, que no céu tivesse um lugar que coubesse 50 milhões de pessoas. Apenas nesses 2 ministérios. E aí vejam, senhores, é uma prova que vai ficar alguns do lado de fora. E estes ministérios vivem ostentando a salvação, a ponto de morrerem alguém pouco mais
influente na igreja, eles correm e levam o cadáver para a igreja, contando que este está na glória, o seu espírito está na glória. E aí veja, senhores, são milhões e milhões de ministérios, estou dando apenas 2 exemplos. Eu nunca ouvi falar que tivesse um lugar no céu para caber estes milhões e milhões de crentes. Por isso, eu não tenho um ministério com segmento das Assembleia Batista, Pentecostal, Adventista, Universal, Internacional, Mundial. Porque o Santo Espírito não tem falado no meu coração que as almas que estão dentro destes ministérios estão sendo verdadeiramente preparadas para a glória. No livro de 1 Pedro, no capítulo 4, exaltado o Senhor, seja a santidade, a glória da sua presença. Tenha misericórdia, meu Pai, da minha alma, da alma daqueles que têm assistido esses estudos. Não nos deixe fora, meu Pai. Nos ajude a prepararmos a cada dia. 1 Pedro 4, versículos 17 e também o versículo 18. Ali o apóstolo Pedro fala que o julgamento começará pela casa de Deus, por aqueles que conhecem a palavra, porque nenhuma igreja, aí vejam os senhores, nenhuma igreja, nem um ministério preenche este requisito de ser chamado, reconhecido pela casa de Deus ou casa de oração. E eu acredito aqui que o julgamento começará por aqueles que conhecem a Bíblia, que conhecem as verdades do Santo Evangelho. Os nossos nomes estão sendo passados em revista no céu. O nosso julgamento, o julgamento daqueles que conhecem a palavra, está sendo feito no céu. Os nossos nomes estão sendo aceitos ou estão sendo rejeitados. Agora vejam, senhores, se o nosso nome, que conhecemos a palavra, estiver sendo rejeitado, iremos comparecer diante do tribunal divino. E esse tribunal divino, ninguém escapa dele. Não terá engano, nem erros. Aqueles que forem condenados, que se acharem em falta, serão condenados e confessarão com seus lábios que eles rejeitaram a salvação. Agora prestem atenção, senhores. Onde que se encontra a nossa salvação? Nas doutrinas das Assembleias? Nas doutrinas das igrejas pentecostais? Nas doutrinas da igreja adventista? Senhores, precisam conhecer, compreender a palavra. Não procurar a salvação em nenhuma igreja, em nenhuma doutrina. Examinai as Escrituras, porque nas Escrituras
temos a vida eterna. Se os senhores, nós, formos achados em falta no dia do juízo, culpa unicamente nossa. Por quê? Estamos com a nossa salvação na mão. A nossa salvação não está no ministério adventista, batista, Assembleia Pentecostal, Universal, nenhum. Está nas nossas mãos. E aí vejam os senhores, se o nosso nome for rejeitado, se comparecermos diante do tribunal divino com a nossa salvação perdida, culpa nossa. O Senhor, a Senhora não tem nada, nós não temos nada que procurarmos a nossa salvação dentro de igreja, porque ela não vai estar lá. Então, se o nome dos senhores, nossos nomes, estiverem sendo rejeitados, e se comparecermos perante o tribunal divino em falta, culpa unicamente nossa. E aí vejam, senhores, se nós soubéssemos quão sério é a nossa salvação, nós daríamos mais valor, levaríamos mais a sério a nossa salvação. O Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso. E faz parte da misericórdia do Senhor deixar fora da cidade santa aqueles que não levaram a sério a sua salvação, aqueles que rejeitaram a graça, aqueles que, mesmo com a palavra na mão, foram para as igrejas serem contaminados. E aí vejam, senhores, a nossa salvação está ao nosso alcance. Se os senhores estão indo para uma igreja ser contaminado com algumas doutrinas, culpa unicamente dos senhores, porque Cristo mandou nos examinar as Escrituras, porque nelas nós temos a vida eterna. A nossa vida eterna não está em nenhum ministério. No livro de Mateus 7, versículo 21, ali o Senhor fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aí está. Não é porque é o pastor da igreja, morreu e está salvo. Gostaríamos que fosse assim. A gente torce para que todos aqueles que estão dentro das igrejas, estudando a palavra, estejam salvos. Mas o Senhor fala que não vai ser assim. Não é assim. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, cantam no coral, cantam no conjunto, abre igreja, prega pregações bonitas, cursaram pós-graduado em teologia, nem todos que fazem isso vão herdar o reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que procuram morrer para esse mundo, que tem dia após dia crucificado os desejos da carne. Todo este alvoroço que os senhores estão vendo dentro das igrejas, esse barulho, esse alarde, as pessoas estão pregando o evangelho comercialmente, como meio de sustento de vida. Aí, por isso, os senhores precisam compreenderem
Os líderes, os pastores estão pregando o evangelho como um meio de sustento. É uma maneira mais fácil de ganhar o dinheiro. Então, estes trabalhos que estão sendo feitos são trabalhos só para a terra, só aos olhos humanos. É o que os senhores precisam compreenderem. Abrir uma igreja, um ministério, passar para as pessoas uma falsa salvação, isto tem dado resultado. Mas eu irei enfatizar sempre aqui no canal: a nossa salvação não está dentro de igrejas, discursos bonitos de pastores. Não vá para o ministério, dar dízimo, oferta e ostentar uma falsa salvação. Examine as Escrituras. Então vejam, senhores, se eu cresce, se o Santo Espírito colocasse no meu coração que estes ministérios, Assembleia, Batista, Pentecostal, Universal, Adventista, se estivesse preparando as pessoas para o reino, eu também teria várias igrejas, estaria pregando também. Porém, o Santo Espírito não me dá nenhuma certeza que estes ministérios, que estas pessoas, estes milhões de membros, estão sendo preparados para o reino. Estão sendo enganados. Os líderes estão passando para eles uma falsa salvação, porque estão trabalhando comercialmente. A casa, que seria casa de Deus, virou casa de comércio. E dentro de uma casa de comércio, não encontramos a salvação. E aí os senhores precisam compreenderem. Se o nome do Senhor, da Senhora, se os nossos nomes estiverem sendo rejeitados, se comparecermos perante o tribunal divino, culpa unicamente nossa, porque a salvação, a nossa salvação está ao nosso alcance. E aí é o que os senhores precisam compreenderem. Compreender o Evangelho. Não é difícil compreender isso. A nossa salvação está na palavra de Cristo. Este grande alarde que os senhores estão vendo dentro das igrejas, eles estão pregando o Evangelho comercialmente. É um meio mais fácil de tirarem o seu sustento e passar para as pessoas. Esta falsa salvação tem dado resultado, tem dado lucro. E eis o porquê o Santo Espírito não me dá nenhuma certeza de que essas pessoas que estão dentro dessas igrejas, não posso aqui generalizar, mas Santo Espírito não dá nenhuma certeza que essas pessoas estão verdadeiramente se preparando para a glória. Está aí. Só 2 ministérios, 50 milhões de almas. Eu estudo a palavra há mais de 40 anos. O livro do Apocalipse, do mesmo jeito. E nunca ouvi falar que no céu tivesse um lugar, que fosse existir um lugar que coubesse estes 50 milhões apenas em 2 ministérios. É o que os senhores precisam compreenderem.
e não saírem por aí praticando uma doutrina, frequentando um ministério e ostentando uma falsa salvação. O Senhor permita que todos que estão dentro das igrejas que sejam salvos. É o que todos gostariam, mas Mateus 7:21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do nosso Pai Celestial. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quem desta água beber, recebam bênçãos em abundância para a glória do seu Santo Espírito. Vamos participar. Estenda suas mãos para cá. Vou pedir ao Senhor para consagrar as suas mãos humildemente. Depois de as consagrada, coloque no alto da sua cabeça. Meu Pai, consagra as mãos desse homem e desta mulher. Toque nas mãos desse homem e desta mulher com fogo do Espírito. E purifique-as, meu Pai. E quando colocarem no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido para a glória da sua presença. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos, concentre a sua fé e creia, meu Pai. Passa com o teu poder do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, meu Pai, e arranca, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti. Passa, meu Pai, com fogo do Espírito e arranca, meu Pai, toda a obra do mal, todo espírito de cegueira, toda amarração para a glória da Tua palavra. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção, a libertação do seu viver diário para a glória que há na presença do Senhor. Agora, você que não renovou a sua fé, vamos renovar a nossa fé com o Senhor? Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração, meu Pai. Abraça esse homem e esta mulher com a Tua presença, com a Tua proteção, com a força do Santo Espírito, meu Pai. Ajuda-nos a prepararmos para estarmos um dia contigo nas mansões celestiais. Nos dê força, fé, ânimo para vencer todos os ardis do mal para a glória do Seu nome. Exaltado seja a glória que há na santidade do Senhor para sempre, sempre, para sempre. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.